Olá, sejam bem-vindos novamente. Agora nós faremos uma discussão nesse vídeo sobre o feedback no processo de avaliação da aprendizagem. E esse nosso vídeo, na verdade, ele será dividido em dois momentos. Aqui nós faremos uma discussão inicial sobre as questões que envolvem o feedback nesse processo de avaliação da aprendizagem no contexto do ensino superior. E num segundo momento, no nosso próximo vídeo, nós faremos uma discussão sobre a estruturação desse feedback, como que nós podemos sistematizar e organizar no processo de ensino e aprendizagem, certo? Então vamos lá. Quando nós pensamos em feedback no processo de avaliação, eu tenho dito nos vídeos anteriores sobre a importância do feedback. Na verdade, não tem como nós pensarmos em avaliação da aprendizagem e nesse processo de elaboração de critérios, de pensar na aprendizagem dos alunos, de flexibilizar o planejamento, sem pensar no feedback, né? Então, o feedback ele tem um papel primordial quando nós pensamos na avaliação da aprendizagem no contexto da sala de aula, seja no ensino superior, seja na educação básica ou em outros contextos. A palavra feedback, ela vem de origem inglesa, né, que feed quer dizer alimentação e back, voltar, né, retornar. Então, quando nós pensamos em feedback, no contexto da avaliação, nós queremos dizer retroalimentar. Então, retornar aquele ponto e alimentar aquilo novamente, né? Então, é um processo de retroalimentação constante quando nós pensamos na avaliação da aprendizagem no ensino desse aluno, tá? Então, só que quando nós pensamos nesse processo de elaboração do feedback, nós temos que entender que o feedback por si só, ele não resolve os problemas no processo de correção dessas atividades, se ele não for devidamente pensado e planejado e articulado aos objetivos e aos instrumentos de avaliação, tá? Então, ele precisa ser pensado e planejado adequadamente, certo? Por quê? Porque um feedback, se não for bem estruturado, ele não tem validade para o aluno, né? Porque ele precisa trazer algo que faça o aluno pensar. Então, ele precisa ser muito mais do que uma simples mensagem. Então, ele precisa garantir que aquilo que eu pretendo comunicar aos alunos que ele seja compreendido por esses estudantes de tal maneira que o aluno saiba o que fazer a partir dessa comunicação que eu tive com ele. Por isso que ele precisa ser pensado. E de onde surge esse feedback? O feedback ele surge a partir dos critérios de avaliação que foram estruturados, porque é o que eu pretendo que esse aluno atinja, o que eu espero que esse aluno alcance, e o feedback ele se estrutura muito a partir disso, porque na medida em que eu estabeleço critérios, eu vou visualizar se o aluno atingiu ou não, e aí eu vou fazer o meu processo de retroalimentação, né, esse feedback, ok? Por isso que ele precisa ser claro. Então, o feedback é a informação, de acordo com Lopes e Silva, eles colocam que o feedback é a informação com a qual o aluno pode confirmar, adicionar, reescrever, afinar, reestruturar algumas informações que já estão existentes na memória, né, mesmo que essa informação seja de um domínio metacognitivo, como esses autores colocam, algumas crenças sobre si mesmo, algumas tarefas específicas, estratégias cognitivas, como também o aluno tem a capacidade de rever aquilo que ele fez, por isso reestruturar, reescrever, ou também adicionar, porque é algo que ele possa não ter compreendido, é algo que ele possa não ter entendido, então ele pode retornar e rever aquilo que foi estruturado. Então, o feedback eficaz, que é um feedback bem elaborado, planejado, estruturado, ele tem uma função de ensino, porque é o momento em que eu corrijo esse aluno. Por isso que ele tem a função de ensino, desde que estruturado de forma adequada, tá? Nós temos alguns tipos de feedback. Não tem o mais certo ou o errado, né? Nós temos tipos de feedback que podem ser estruturados em diferentes momentos
desse processo de avaliação que eu estruturo. Então, aqui eu apresento dois para vocês, que é o avaliativo e o descritivo. O que seria um feedback avaliativo? Que é o momento que o professor ele vai emitir alguns juízos de valor ou do mérito, né, do trabalho, com referência implícita ou explícita a normas ou padrões, sem muita preocupação com a regulação. Então, eu estou avaliando, por exemplo, a questão da escrita, a questão da estética do texto, a questão da estrutura, da forma, sem preocupar com a regulação da aprendizagem específica naquele momento. Por mais que eu emita a questão do juízo do valor ou do mérito daquele trabalho, eu vou me deter aqui no feedback avaliativo, mas a determinadas normas e padrões, tá? Já o feedback descritivo, ele já corresponde um pouco a esse acompanhamento da aprendizagem dos alunos com um caráter de regulação, que é verificar, é o momento que eu coloco lá. Olhe, aqui você ainda, vou pegar um exemplo do contexto da avaliação. Dei uma atividade sobre conceituar a avaliação da aprendizagem, conceituar o campo de avaliação educacional e especificamente o domínio da avaliação da aprendizagem. E aí o aluno não escreveu de forma completa o que seria essa avaliação da aprendizagem. Então, no meu feedback descritivo, eu poderia constar, olha, você aqui não descreveu o significado da avaliação da aprendizagem, apenas contextualizou o campo da avaliação educacional. Veja, aqui tem um caráter de regulação, né? Um momento em que eu me preocupo com a regulação da aprendizagem desse aluno. Já no avaliativo, eu iria me preocupar um pouco mais com os elementos gerais que o aluno colocou ali na atividade, sem me deter em aspectos mais específicos de regulação da aprendizagem desse aluno, tá? E quando nós pensamos ali alguns tipos, nós temos alguns níveis de feedback. Então, por exemplo, a tarefa, ao processo, a questão da regulação e a questão da consciência pessoal, tá? Então, lá nós temos dois tipos e aqui nós vamos para os níveis. Então, a tarefa, um feedback voltado para a tarefa. Aí eu vou indicar necessariamente o que o aluno precisa fazer ali. Olha, aqui na sua atividade você precisa incluir mais informações sobre o Tratado de Tordesilhas, por exemplo. Então, o aluno sabe, naquele feedback, que eu preciso acrescentar mais informações sobre o Tratado de Tordesilhas. Poderia acrescentar informações específicas sobre isso, do Tratado de Tordesilhas, né, ou sobre aquilo. Mas aqui, de forma mais geral, exemplificando. Ao processo, então aqui a tarefa específica ao processo. Precisa reformular essa parte do texto atendendo ao objetivo que foi delineado, de modo que o leitor possa entender seu significado. Veja, aqui ele se torna um feedback mais avaliativo, pegando o tipo de feedback, porque eu estou pedindo para o aluno reformular a escrita, às vezes não está claro ou não contemplou algum aspecto específico, né, que não está claro naquele momento ainda, então o aluno tem a possibilidade de retornar, então é um processo. Já a regulação, eu vou mais a fundo, por exemplo, você já conhece as principais características do começo de um argumento, verifique se contemplou isso no seu primeiro parágrafo. Então, eu dou a indicação, estou vendo que faltou um aspecto importante, né, numa aula sobre explicação daquele conteúdo, né, um argumento ali específico, e eu peço para o aluno rever, né, verificar se ele contemplou aquilo no parágrafo. E também nós temos alguns feedbacks que podem estar articulados aos demais níveis de feedback. Por exemplo, bom desempenho, parabéns, excelente, que vem um pouco da consciência pessoal, você foi muito bem, né, na organização desse trabalho. É errado eu fazer esse tipo de feedback que envolve a consciência pessoal? Não, é importante, até para a autoestima do aluno, a motivação dele. Mas eu não posso ficar apenas nesse nível de feedback, porque ele se torna muito simplório aí no processo, quando nós pensamos de forma mais aprofundada essa questão do feedback, tá? Aí eu coloquei exemplos de feedbacks, né? Muito bom, você atendeu os critérios. Às vezes, eu trabalho na educação à distância também.
e eu sou professora formadora de algumas disciplinas. E aí nós temos os tutores que fazem o acompanhamento das atividades. E nós, enquanto professores formadores, precisamos passar os critérios de avaliação, né? E aí, a partir desses critérios, os tutores fazem os feedbacks das atividades. E aí, muitos colocam assim, ok, não está clara a sua atividade, mas o que não está clara na atividade? O que precisa ser revisto? Parabéns, parabéns pelo que especificamente? Pelo trabalho, por algum parágrafo específico que eu escrevi, por alguma coisa que eu soube me posicionar, ou o que nós vemos direto, você atendeu aos critérios da atividade. Às vezes o professor nem apresentou os critérios, né? E aí a pessoa escreve lá, você atendeu os critérios da atividade. É muito simples, gente, né? Ou sua atividade está bem organizada. Em relação a quê? Você precisa direcionar isso para o aluno. Então, pode fazer parte esses estímulos, o reforço positivo? Pode, mas é articulado aos outros níveis de feedback, tá? Aí nós temos diferentes sistematizações de feedback, né? O timing, a quantidade, o modo e a audiência. Vejam que interessante. O timing é o tipo de feedback que ocorre de imediato. Então, ele precisa ser frequente e exige um pouco mais do aluno. Então, quando nós estamos numa sala de aula e nós demos uma determinada atividade, é comum ou espera-se que o professor passe lá, né, pelas carteiras que os alunos estão fazendo os seus trabalhos e já vá verificando ali diretamente com o aluno, olha aqui, ó, que vocês precisam acrescentar isso, não está completo, ou seja, aquele tipo de feedback imediato ao momento que o aluno está realizando a atividade. Posso dizer que esse é o tipo de feedback que dá mais resultado naquele momento, porque o aluno teve a orientação da atividade, eu dei o feedback na hora, então ele tem a capacidade e a possibilidade de rever aquilo imediatamente, né? A quantidade, a sistematização em relação à quantidade. Não é aconselhável que o professor apresente feedback para tudo, em todos os momentos, tá? Então, eu preciso pensar diferentes tipos de feedback a partir de diferentes estratégias. Eu posso fazer um feedback oral, eu posso fazer um feedback imediato, eu posso fazer um feedback individual. Às vezes tem algum tipo de feedback que eu preciso chamar a atenção do aluno em algum aspecto específico. Eu não vou fazer um feedback geral para aquele aluno, então eu chamo o aluno, eu faço um feedback individual, né? Então, eu preciso também ter cuidado quanto à quantidade, nem sempre quantidade é sinônimo de qualidade, né? O modo, qual a maneira que será apresentado ao aluno? Então, eu preciso variar, né? Eu faço aqui direto, eu faço depois, eu faço coletivo, eu posso estabelecer diante das atividades geral, de forma geral, após a minha correção, o que ficou mais evidente, o que faltou, o que foi legal, o que foi bacana, e fazer um feedback coletivo. Particularmente, eu gosto muito de fazer isso nas minhas aulas, porque às vezes o que faltou em um trabalho ou o erro de algum aluno serve de aprendizagem para o outro. Então, isso fica uma dica como um tipo de feedback, né, um modo de feedback, como bem importante, interessante para fazer junto aos alunos. E a audiência, né, como eu comentei, que pode ser individual ou coletiva, tá? Por fim, eu trago aqui uma sugestão, por exemplo, para o uso do elogio eficaz, né? Algum tipo de fornecer algumas informações sobre a tarefa. Então, por exemplo, o professor, no momento de estruturar um feedback, ele precisa ser claro e sistemático quando utiliza o elogio. Então, você precisa relacionar o elogio ao comportamento adequado. Então, por exemplo, né, eu coloco ali, assegure-se de que o aluno entenda a ação ou o comportamento específico daquilo que ele recebe o elogio. Porque às vezes, se você fala parabéns, como eu coloquei lá, ele não sabe parabéns pelo que especificamente. Então, por exemplo, diga, né, entregou o livro no prazo e em boas condições, e não foi muito responsável. Estão vendo a diferença do feedback? Né? Você sabe exatamente pelo que você está recebendo elogio. Ou, por exemplo, reconhecer alguns êxitos genuínos. Elogie o fato do aluno ter alcançado algumas metas específicas e não apenas dele ter participado do trabalho. Né? Não faça um feedback tão geral e procure também especificar para o aluno algum aspecto que ficou interessante ou importante naquele momento, tá? Então, aqui, nesse vídeo,
nós tivemos uma introdução aí sobre o que é o feedback, a importância, os níveis, os tipos, né, de que forma que isso tem que se estruturar, para que no nosso próximo vídeo nós possamos entender um pouco mais sobre essa estruturação do processo de feedback, tá? Então, eu agradeço novamente a atenção de vocês aí em relação a essas reflexões sobre o feedback. Obrigada.